Nós vamos cantar o hino número 26 e depois nós vamos para a ministração do comentário da lição. Quão glorioso cristão é pensar na cidade que não tem igual, onde os seus tempos jazem e as suas de ouro e cristal. Pensa como será glorioso esse triunfal multidão que cantando aguarda a chegada dos que vencem a tribulação. Pensa como será glorioso ver o rio da vida e luz, cujas margens juncadas de meio são a glória de nosso Jesus. Alverá a perpétua aurora, pois Deus mesmo a iluminará, e o Cordeiro com sua esposa, noite e dia resplandecerá. Pensa na celestial melodia, e a terra encherá de meu lar, e das águas matou-se a harmonia, ao passar o Jordão se ouvirá esplendores que levem à morte, sem constante não voltes atrás, tua herança, tua eterna sorte, Jesus o fiel verás. Se é glorioso pensar nas grandezas dos prazeres que acodem aqui, qual será desfrutar as riquezas que esperam os salvos ali. Os encantos do mundo não podem ofuscar essa glória do além. Quando almejas viver, oh amigo, nessa famosa Jerusalém. Quando almejas viver, oh amigo, nessa famosa Jerusalém. Amém? Amém. Que nós possamos ter essa esperança de um dia ir morar lá no céu. Essa é a nossa esperança. Irmãos, nós vamos ministrar o comentário de uma lição das antigas. Hoje seria o encerramento da lição Os Milagres de Jesus, mas devido ao momento que nós estamos vivendo, eu quero ministrar, fazer um resumo, na verdade, de uma das lições que nós estudamos e que fala da vinda de Jesus. A lição de número 4, como as nossas lições não têm data, eu não sei qual foi o ano que ela passou, mas ela já tem um bom tempo. Escatologia, revelação do futuro. Essa lição ela veio por 2 vezes no ciclo da PEC, do Programa de Educação Cristã Continuada. Ela passou por 2 vezes e é uma lição muito interessante, muito boa de se estudar. E eu quero trazer a lição de número 4, mas de uma forma mais resumida nos comentários. A lição de número 4, ela fala da vinda de Jesus. O texto áureo está em 1 Coríntios capítulo 15 e o versículo 52. Enquanto os irmãos encontram, eu vou falar a verdade prática. A verdade prática desta lição diz assim: a vinda do Senhor será surpreendente. A vinda do Senhor será surpreendente. Aí eu convido os irmãos que estão aqui conosco para citarmos ou lermos o texto áureo, que é 1 Coríntios capítulo 15 e o versículo 52, né? Vamos ler todos juntos?
capítulo 15 e o versículo 52. Já, no momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Amém? A leitura bíblica está em 1 Coríntios capítulo 15, do versículo 51 ao 54. Da mesma forma, vamos ler todos juntos? Eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Amém? Glória a Deus, aleluia. Podeis assentar, irmãos, nós vamos fazer um breve comentário. A introdução desta lição, antes da introdução eu quero falar o esboço da lição, né? O esboço da lição terá 3 tópicos. O primeiro tópico fala etapas distintas, né? Nós vamos aprender que a vinda de Jesus será em 2 fases. E o segundo tópico vai falar de quem ele virá buscar. No segundo tópico vai falar que ele virá buscar a sua igreja. O terceiro tópico virá para Israel. E depois vem a aplicação pessoal. Irmãos, no momento que nós estamos vivendo, fala-se de uma pandemia em que tem, na verdade, aterrorizado a população do mundo, na verdade. Porém, o Brasil, ele é um dos países que está surpreendendo, porque a quantidade de casos não é tão alta quanto outros países, né? Mas nós temos que orar para que isso seja real e não se alastre mais ainda. Mas isso não é nada mais do que um sinal da vinda de Jesus. Jesus, antes de subir, ele prometeu que voltaria a nos buscar. E os seus discípulos pedem uma explicação de quando seria isso, e ele relata alguns princípios, ou melhor, alguns sinais que deveriam anteceder a sua vinda. E um deles seria as pestes, pragas, fome, guerra. E o que nós vemos hoje é que essa pandemia ela é uma praga, uma peste que está assolando e que também, depois disso, pode trazer consequências como fome ou desembocar para outro lado também como guerra. E por isso nós vamos estudar um pouquinho sobre a vinda de Jesus. A introdução diz assim: a vinda poderosa, triunfante e gloriosa a este mundo do Senhor Jesus será surpreendente devido à sua proximidade, ou melhor, devido à sua proximidade, devemos estar prontos para o grande momento. Nós precisamos estar, irmãos, prontos a qualquer momento para o arrebatamento. Não podemos deixar para amanhã, para nos preparar amanhã. Ou quando eu completar, quando eu terminar, quando eu fazer certa coisa, eu vou me preparar. Eu lembro de uma certa vez que eu estava lendo um livro
E eu disse assim: quando eu terminar de ler esse livro, eu vou me preparar para fazer isso. E no mesmo dia aconteceu algo que me exigiu que eu fizesse, que eu não deixasse para depois, mas que eu fizesse naquele mesmo dia. Por isso a gente não pode deixar para se preparar depois. Nós precisamos estar preparados a todos os momentos. O primeiro tópico fala das etapas da vinda de Jesus. São etapas distintas, separadas. A vinda de Cristo acontecerá em duas etapas distintas. Na primeira, Cristo vem para a igreja. Na segunda etapa, Cristo vem com a igreja. Na primeira etapa, na vinda de Cristo haverá segredo. O dia não será informado. A qualquer momento, a qualquer dia, o Senhor pode vir. O tempo, haverá segredo do dia, do tempo e da hora em que ele virá. Mateus 24:36, né? Jesus disse que não cabe a nós saber o tempo e nem a hora, nem o dia, apenas o Pai sabe. A última trombeta soará anunciando a vinda de Cristo. O texto áureo da lição, né? A trombeta soará. Eu gosto de dizer, irmãos, que a trombeta que soará no arrebatamento é uma trombeta em que só quem estiver pronto ouvirá. Quem não estiver preparado não ouvirá esta trombeta. Por isso muitas pessoas vão procurar o amigo que estava do lado, o parente que estava consigo, e não vão encontrar. Por quê? Porque ele subiu no arrebatamento, porque ele estava preparado e ouviu o toque da trombeta, enquanto aquele que não estiver preparado não ouvirá. Amém? Observe o trecho bíblico que evidenciam a primeira etapa da vinda do nosso Senhor. Cristo vem para os seus. João 14:3, que foi o versículo que eu falei. Ele prometeu, ele disse que eu irei, e se eu for e vos preparar um lugar, eu voltarei para vos buscar, para que onde eu esteja, estejais vós também. Então o Senhor, ao subir, ele também deixou uma promessa que ele viria novamente nos buscar. Ele vem nos ares, né? Lá em 1 Tessalonicenses 4:17 diz que nós nos encontraremos com ele nos ares. Ele não pisará na terra no arrebatamento, apenas na segunda vinda. Ele busca para si sua noiva. Por isso diz que a primeira etapa ele vem para a sua igreja. Ele vem buscar a noiva. Quem não é igreja, quem não é noiva, não subirá. Remoção dos crentes. Tessalonicenses 4:17 também fala, né? Nós que estamos vivos seremos transformados, e aqueles que já morreram ressuscitarão e nos encontraremos com ele nos ares. Somente os seus vêm. Como eu já disse, só quem estiver pronto, preparado, vai ouvir o toque da trombeta e subir com ele. E a partir de então começa a tribulação. E os salvos são libertos da ira. Nenhum sinal precede o arrebatamento. Nenhum sinal precede o arrebatamento. Precede a vinda de Cristo. O Senhor e a igreja, Tessalonicenses 4:13-18, fala do encontro com o Senhor e a igreja. E o mundo é enganado. 2 Timóteo 2, a partir do versículo 3, fala do engano, né? As pessoas serão enganadas, e muitos enganos são pelo nosso próprio egoísmo, né? O homem será egocêntrico, já é egocêntrico, busca os seus próprios prazeres e por isso será enganado.
Amém? A segunda etapa da vinda de Cristo, a segunda fase da vinda de Cristo dá-se a 7 anos depois da primeira. O arrebatamento é a primeira parte e 7 anos depois vem realmente a segunda vinda de Jesus à terra. Aí sim ele pisará na terra. E ele virá com quem? Com a igreja que subiu no arrebatamento. E ela voltará. Nesta ocasião, a noiva do Cordeiro, agora Cristo virá com a sua igreja como esposa, não mais como noiva, agora como esposa. Esses 7 anos, irmãos, tem algo interessante, que ao mesmo tempo que acontece na terra, alguns eventos acontecem também no céu. Outros eventos. Lá, quando a igreja for arrebatada, ela passará por 2 eventos. O tribunal de Cristo, que é uma prestação de conta, não é o juízo final, é uma prestação de conta de quem fez algo na obra do Senhor e receberá a recompensa. E depois do tribunal de Cristo, nós iremos para as bodas do Cordeiro, que é agora o casamento, né? A noiva e o noivo. E ao mesmo tempo que estará acontecendo no céu o tribunal de Cristo e as bodas do Cordeiro, na terra estará a grande tribulação, a tribulação e a grande tribulação. Essas são as 2 fases. O segundo tópico, nós vamos falar sobre Jesus virá buscar a sua igreja. O plano de Deus para a humanidade, revelado na Bíblia, apresenta 7 dispensações especiais. Uma dispensação é um período de tempo durante o qual os homens são provados a respeito da obediência. Aí a gente vê algumas dispensações que eu vou falar rapidão. Por exemplo, a dispensação da inocência, quando Deus cria Abraão, ou melhor dizendo, Adão, e coloca no jardim. Aí Adão e Eva eram inocentes, eles não conheciam o pecado. Então, o período da vida de Adão no jardim foi a dispensação da inocência. Depois que eles pecaram, veio a da consciência, a dispensação da consciência, que a partir de então, a partir do pecado, eles passaram a ter consciência do que é certo, errado, do bem e do mal. E aí nós vimos outras dispensações, que é do governo humano, as dispensações da lei, e chegamos na dispensação da graça, que nós vivemos hoje. E depois da dispensação da graça virá, o milênio. E aí nós estaremos já com Cristo. As dispensações são classificadas e denominadas nas seguintes ordens: inocência, consciência, governo humano, promessas, lei, graça e milênio. A igreja de Cristo foi comprada com sangue divino, inocente, remidor e justificador. A igreja verdadeira é a noiva do Cordeiro, virgem, que não se prostitui com as contaminações mundanas. Isso é algo importante para nós. Lá no livro, na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo de número, se não me engano, 5, e a partir do versículo 25, ele diz assim, ele é uma recomendação aos maridos, mas ele relata o que Jesus fez pela igreja. Quando ele diz, maridos, amai as vossas esposas como Cristo amou a igreja, e aí ele relata, dizendo que Cristo deu a sua vida pela igreja, para que ele a santificasse e a lavasse pela palavra, para que ele receba lá no céu uma igreja sem mácula, sem ruga, sem defeito, uma igreja santa e perfeita. Então a igreja que Jesus espera encontrar, irmãos, é uma igreja que não se prostitui com as contaminações mundanas. Ela
é o corpo de Cristo, onde Ele é a cabeça que governa, instrui e edifica. Tem como base a palavra de Deus, prioriza o estudo da Bíblia, permanece na doutrina salutar, na comunhão espiritual, no partir do pão e nas orações. Muito me deixa curioso como que cristão, que se diz cristão, que se diz a noiva do Cordeiro, não gosta de fazer essas coisas, não tem a palavra de Deus como base da sua vida, não prioriza o estudo da Bíblia, não obedece às doutrinas, não tem comunhão espiritual com os irmãos e não gosta também das orações. Isso é curioso, porque o cristão que se diz a noiva do Cordeiro precisa priorizar essas coisas. Somos a igreja que o Senhor Jesus virá buscar e levar para o céu. Devemos ser e viver como novas criaturas em Cristo. Isso significa uma nova maneira de pensar e de agir. Sabe o que me lembra isso? Que muitas das vezes alguém nos irrita, alguém nos incomoda e as pessoas dizem assim: mas esse é o meu jeito de agir, eu sou assim. Mas nós não podemos ser assim. Nós precisamos ser mudados, transformados, porque nós somos a noiva do Cordeiro. Precisamos avivar e manter acesa a esperança maravilhosa da vida do Senhor. Irmãos, se tem uma coisa que muito me preocupava, eu vivia me perguntando, quando eu lia Mateus 24, Lucas 21, que falava da vinda de Cristo e da tribulação, das dores que irão acontecer no período que antecede a vinda de Cristo, eu me perguntava se eu estou pronto para enfrentar essas coisas, se eu seria capaz. E hoje, com esse evento do coronavírus aí, eu tenho pensado muito, tenho lido bastante a Bíblia a respeito dessas coisas, e eu tenho visto que, por mais que a gente diga que está preparado, a gente nunca está pronto para enfrentar. Nós precisamos de que Deus nos fortaleça, que Deus nos capacite para enfrentar essas lutas que poderão vir antes que nós cheguemos a ser arrebatados. Amém? Então nós somos a igreja e precisamos avivar e manter essa esperança da vinda de Cristo acesa em nossos corações. Devemos rejeitar radicalmente qualquer tipo de corrupção, permanecendo inabaláveis na simplicidade que há em Cristo. Irmãos, falar da corrupção, às vezes nós acusamos muitos, principalmente os políticos, de corrupção, porém, muitos de nós nos pegamos nos corrompendo por mínimas coisas. Se corromper por coisas pequenas talvez seja pior do que se corromper por uma coisa grande, se tudo é corrupção. Porém, você se corrompe por coisa mínima. E quantas vezes as pessoas não transformam uma coisa que é uma corrupção até dizendo que é uma bênção de Deus? Às vezes o troco vem errado e as pessoas dizem: não, Deus que abençoou. Isso é bênção de Deus. Não é, irmãos. Troco errado, e eu estou colocando só o troco errado. É uma maneira de provar que você é fiel ao Senhor, indo lá devolver o troco, né? Quantas vezes eu não já fiz isso? Devolver o troco e as pessoas pensar que quando eu não chego lá dizendo: olha, eu vim deixar, mas às vezes a gente faz um teste e a pessoa acha que ela não errou. Porém, quando ela descobre que errou, me passando o troco a mais, ela fica toda feliz porque eu devolvi.
né? Já fiz isso muitas vezes. Devemos rejeitar radicalmente a corrupção, permanecendo inabaláveis na simplicidade de Cristo. Diante do quadro previsto na profecia, a nossa posição, atitudes e comportamento deve ser reconhecer conscientemente o tempo em que vivemos, despertar imediatamente do sono e da indiferença. Nós precisamos despertar do sono e da indiferença, conscientizar-se da proximidade da salvação. Paulo diz assim: é tempo de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está mais perto agora do que quando cremos. Então nós precisamos imediatamente nos despertar, revestir-se da armadura da luz, rejeitar os desejos pecaminosos e carnais, comportar-se decentemente, livrar-se das orgias e bebedeiras e abusos, não praticar imoralidade sexual, depravação, desavenças e inveja. E por último, revestir-se do Senhor Jesus. Nós precisamos nos revestir de Deus, de Cristo. Amém? O último tópico: Jesus virá para Israel. A segunda etapa da vinda de Cristo ocorrerá no final da grande tribulação, quando a batalha do Armagedon cumprir seu papel espiritual no panorama profético. Entre os objetivos principais do retorno de Cristo destaca-se a salvação e restauração dos judeus, a nação de Israel. Irmãos, por mais que Israel rejeitou o Cristo, o Messias, mas Deus tem uma promessa de restauração para aquela nação. E depois do arrebatamento, 7 anos depois, Jesus virá para restaurar Israel, resgatar da mão do anticristo. Propósito: a segunda etapa da vinda de Cristo será para salvar a nação de Israel e resgatar a cidade santa de Jerusalém. A revelação bíblica e a palavra profética evidencia a manifestação esplendorosa, brilhante e sobrenatural sobre a nação de Israel. Jesus vem para restaurar, para reconquistar a cidade santa de Jerusalém. Amém?